Já aconteceu de você perceber que depois de conversar com determinada pessoa, você se sente completamente esgotado, emocionalmente confuso ou até questionando seu próprio valor e capacidade? Tem gente que não precisa gritar, ofender abertamente ou agredir fisicamente para causar dano profundo. O veneno que carregam é silencioso, sutil e muitas vezes magistralmente disfarçado de gentileza, preocupação ou até mesmo amor. A verdade desconfortável é que o mal não anda sempre com uma placa de aviso pendurada no peito. Ele não se anuncia com fanfarras ou sinais óbvios. Pelo contrário, se infiltra nas nossas vidas através de gestos pequenos, palavras cuidadosamente calculadas e atitudes que parecem completamente inofensivas à primeira vista. É como um veneno lento que você ingere em doses pequenas, sem perceber, até que os sintomas começam a aparecer e você já está profundamente intoxicado. Mas os antigos filósofos estoicos já conheciam profundamente esse jogo psicológico há mais de 2000 anos. Pensadores como Sêneca, Marco Aurélio e Epiteto dedicaram suas vidas a estudar a natureza humana e deixaram ensinamentos extraordinariamente poderosos sobre como proteger nossa tranquilidade, nossa integridade mental e nossa paz interior dessas influências verdadeiramente destrutivas. Marco Aurélio, que governou o Império Romano e enfrentou inúmeras traições e manipulações políticas, escreveu em suas meditações sobre a importância de manter nossa fortaleza interior intacta, independente do caos externo. Sêneca, conselheiro de imperadores e testemunha da corrupção humana em seus níveis mais profundos, nos alertou repetidamente sobre como pessoas mal intencionadas operam. E Epiteto, que passou grande parte de sua vida como escravo, antes de se tornar um dos filósofos mais respeitados de Roma, sabia melhor do que ninguém como identificar e se proteger daqueles que buscam controlar e diminuir os outros. Hoje vou compartilhar com você 10 sinais absolutamente inquestionáveis de que há alguém verdadeiramente prejudicial, talvez até perigoso, circulando pela sua vida neste exato momento. São alertas que você simplesmente não pode ignorar se deseja preservar sua saúde mental, sua energia vital e sua paz interior. Preste bastante atenção a cada palavra, porque reconhecer esses padrões comportamentais pode ser literalmente o divisor de águas entre viver aprisionado emocionalmente, drenado e manipulado, ou caminhar com verdadeira liberdade, clareza mental e consciência plena. Esses sinais não são apenas teorias abstratas ou conjecturas filosóficas. São padrões reais, observáveis e comprovados que aparecem consistentemente em pessoas que causam dano emocional e psicológico aos outros. E o mais importante, uma vez que você aprende a identificá-los, você nunca mais será a mesma pessoa. Você desenvolverá uma espécie de radar interno que te protegerá de relacionamentos tóxicos antes mesmo que eles possam causar dano significativo. Mas antes de começarmos essa jornada de descoberta e proteção, se inscreva no canal Caminho Estoico para receber mais conteúdos profundos que vão fortalecer sua mente, expandir sua sabedoria e transformar completamente sua vida. E não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for publicado. Agora respire fundo, abra sua mente e vamos direto ao que realmente importa. Sinal 1. Distorção constante da verdade. Pessoas verdadeiramente perigosas não jogam limpo com a realidade, elas moldam os fatos, distorcem eventos e manipulam narrativas até transformá-los em algo completamente diferente, sempre moldando tudo a favor delas. E o mais assustador, o mais perturbador disso tudo, é que fazem isso com tanta naturalidade, com tanta habilidade refinada, que você inevitavelmente começa a duvidar da própria memória, do próprio julgamento e até da própria sanidade mental. Essa é uma das táticas mais antigas e mais eficazes de manipulação psicológica, e tem até um nome na psicologia moderna: gaslighting. O termo vem de uma peça de teatro e depois filme chamado Gaslight, onde um marido manipulador fazia sua esposa questionar sua própria percepção da realidade. E é exatamente isso que pessoas mal intencionadas fazem. Elas reescrevem a história, alteram os detalhes, negam conversas que claramente aconteceram e fazem você se sentir louco por lembrar da verdade. Deixe-me compartilhar uma experiência pessoal que ilustra perfeitamente esse padrão. Lembro de uma situação há alguns anos em que um colega de trabalho tinha o costume sistemático de elogiar minhas ideias e contribuições nas reuniões públicas, sempre com grande entusiasmo e palavras aparentemente sinceras. Mas nos bastidores, nos corredores
Nas conversas privadas com a gerência e liderança, ele contava uma versão completamente diferente, radicalmente oposta da realidade. Ele tinha uma técnica refinada, pegava meus acertos, minhas soluções criativas e os apresentava como se fossem iniciativas dele, como se ele fosse o mentor por trás das ideias. Ao mesmo tempo, meus pequenos tropeços, aqueles erros absolutamente normais que todos cometem no processo de trabalho, eram amplificados, eram exagerados e repetidos como se fossem falhas catastróficas que colocavam projetos inteiros em risco. O mais perturbador é que ele fazia isso de forma tão sutil, tão gradual, que demorei meses para perceber o padrão. Era uma gota de veneno aqui, um comentário estratégico ali, uma história levemente alterada acolá, como aquela metáfora da rã na panela. Se você joga uma rã em água fervente, ela pula imediatamente, mas se você coloca a rã em água fria e aumenta a temperatura gradualmente, ela não percebe o perigo até que seja tarde demais. Quando finalmente reuni coragem e evidências suficientes para confrontá-lo diretamente sobre essas inconsistências, ele agiu com uma tranquilidade absolutamente desconcertante. Não demonstrou nervosismo, culpa ou hesitação. Pelo contrário, manteve contato visual firme e disse calmamente que estava apenas protegendo o projeto de possíveis problemas e que eu estava interpretando tudo de forma errada e sendo excessivamente sensível. Naquele momento crucial, algo perigoso aconteceu dentro de mim. Comecei genuinamente a questionar se realmente eu estava enxergando as coisas de forma distorcida. Comecei a me perguntar se minha memória estava falhando, se eu estava sendo paranoico, se estava criando problemas onde não existiam. E foi precisamente aí que entendi a verdadeira dimensão do perigo. Ele não queria apenas me enganar ou esconder suas ações. Ele queria ativamente que eu deixasse de confiar em mim mesmo, na minha percepção, na minha memória. Esse tipo de manipulação insidiosa corrói sua autoconfiança de dentro para fora, como um ácido lento e invisível. O objetivo nunca é te orientar genuinamente ou ajudar no seu desenvolvimento. O objetivo real, a meta estratégica por trás de tudo, é criar uma dependência emocional e psicológica, onde apenas a versão deles da realidade parece fazer sentido, onde apenas a interpretação deles dos eventos parece plausível. Marco Aurélio, em suas meditações escritas enquanto comandava legiões romanas e enfrentava conspirações políticas constantes, já alertava há quase 2000 anos que devemos manter o controle soberano sobre nossos próprios pensamentos, porque é precisamente ali, nesse território interno, que reside nossa verdadeira e inviolável liberdade. Ninguém pode invadir esse espaço sem nossa permissão. Ninguém pode distorcer nossa percepção se permanecermos ancorados na verdade que observamos e vivemos. Sêneca complementava esse entendimento dizendo que a verdade não teme investigação. Apenas a mentira precisa de sombras para sobreviver. Pessoas manipuladoras evitam escrutínio, fogem de detalhes específicos e mudam de assunto quando pressionadas porque suas histórias não se sustentam sob análise cuidadosa. Se tem alguém na sua vida que constantemente reescreve a história de forma conveniente, que minimiza sistematicamente suas conquistas legítimas, que maximiza dramaticamente seus erros comuns, que nega conversas que você sabe que aconteceram, que te faz questionar sua própria memória repetidamente, fique extremamente atento. Esse é um dos sinais mais vermelhos, mais gritantes de que você está lidando com alguém perigoso. Como dizia Epiteto com uma clareza cortante, quem não governa a própria mente, quem permite que outros definam sua realidade, não é verdadeiramente livre. É apenas um escravo com correntes invisíveis. Recuse-se firmemente a entrar nesse jogo psicológico destrutivo. Mantenha sua clareza mental como se sua vida dependesse disso, porque de certa forma, depende. Confie profundamente naquilo que você realmente viveu, observou e experimentou. E aqui está uma ferramenta prática poderosa. Comece a documentar. Anote conversas importantes, salve e-mails, registre acordos. Quando você tem evidências concretas, torna-se muito mais difícil para manipuladores distorcerem a realidade. A verdade documentada é uma fortaleza contra o gaslighting. Sinal de gentileza estratégica. Cuidado, muito cuidado com quem é encantador demais, com quem parece perfeito demais. Existe uma diferença abismal, profunda e fundamental entre bondade genuína que flui naturalmente do coração e charme calculado que é usado estrategicamente como ferramenta de controle e manipulação. Pessoas autenticamente boas, verdadeiramente bondosas,
Não precisam fazer grandes performances teatrais ou gestos exagerados para demonstrar quem realmente são. Sua bondade simplesmente emana, naturalmente, consistentemente, sem esforço consciente. Já os manipuladores habilidosos usam o encanto como uma ferramenta refinada de controle, como um pescador usa a isca para capturar peixes. Epiteto. Aquele antigo filósofo estoico que passou grande parte de sua vida como escravo e conhecia intimamente as táticas de manipulação, nos lembrava constantemente que as aparências podem ser não apenas enganosas, mas extremamente perigosas. Ele viu de perto como pessoas em posições de poder usavam charme e aparente generosidade para manipular, controlar e explorar os outros. Você já conheceu alguém que literalmente parece ter saído de um filme hollywoodiano? Sorriso absolutamente perfeito, dentes impecáveis, palavras sempre doces e perfeitamente escolhidas, gestos teatralmente ensaiados e aquela habilidade quase sobrenatural, impressionante, de fazer você se sentir único, especial, valorizado como nunca antes. Tudo parece tão impecável, tão cuidadosamente orquestrado, que chega a parecer artificial, fabricado. E muitas vezes, meu amigo, é exatamente isso mesmo. Uma performance cuidadosamente ensaiada. Quando a gentileza é genuína, quando nasce da sinceridade autêntica do coração, ela constrói pontes verdadeiras entre almas, aproxima pessoas de forma orgânica e cria vínculos sólidos, duradouros, resistentes ao tempo e às dificuldades. Você sente isso intuitivamente. Há uma qualidade de presença real, de atenção genuína, de interesse verdadeiro. Mas quando essa mesma gentileza vem de alguém com segundas intenções ocultas, quando é estratégica e calculada, essa aparente bondade se transforma numa armadilha invisível, numa rede cuidadosamente tecida para te capturar. Essas pessoas estudaram você, observaram suas vulnerabilidades, identificaram suas necessidades emocionais não atendidas e sabem exatamente, com precisão cirúrgica, como desarmar você, como se apresentar como o amigo perfeito que você sempre quis ter, o mentor que você sempre precisou, o parceiro romântico dos seus sonhos, a pessoa que finalmente te entende completamente. Deixe-me compartilhar uma história que ilustra perfeitamente esse padrão perigoso. Conheci alguém há alguns anos que tinha um talento absolutamente extraordinário, quase mágico, para fazer cada pessoa na sala se sentir especial e valorizada. Ele elogiava todo mundo com aparente sinceridade. Dizia exatamente o que cada pessoa precisava ouvir naquele momento específico. Lia a sala como um maestro lê uma orquestra, e era praticamente impossível não gostar dele instantaneamente. Era carismático, engraçado, atencioso e aparentemente generoso. Mas com o passar dos meses, com a convivência prolongada, percebi algo profundamente perturbador começando a emergir das sombras. Seus elogios, que inicialmente pareciam tão sinceros, eram na verdade cuidadosamente calculados, estrategicamente distribuídos e sempre levavam a algum tipo de benefício direto para ele. Era como se ele estivesse investindo em futuros favores, criando débitos emocionais que poderia cobrar mais tarde. Quando não havia mais nada concreto a ganhar de uma pessoa, quando ela não podia mais oferecer valor ou vantagem, ele simplesmente se afastava gradualmente, friamente, como se aquela pessoa nunca tivesse existido. E pior, muito pior, ele começava a falar mal dessas mesmas pessoas que antes elogiava efusivamente, que antes dizia admirar profundamente. O encanto dele era apenas uma ferramenta profissional, não uma característica genuína de personalidade. E aqui está o insight crucial, a verdade libertadora que você precisa entender profundamente. Você se protege desse tipo de pessoa perigosa, prestando atenção séria naquele desconforto estranho, naquela sensação sutil mas persistente que aparece no fundo do estômago. Sabe aquela sensação intuitiva, quase primitiva, de que algo não fecha completamente, de que há algo levemente errado por trás da fachada brilhante? Não ignore isso jamais. Sua intuição, desenvolvida através de milhões de anos de evolução, está tentando te proteger. Manipuladores experientes contam justamente, estrategicamente, com sua tendência natural, sua inclinação humana de suprimir essas intuições desconfortáveis, de racionalizar o desconforto, de dar o benefício da dúvida, para continuar tecendo suas ilusões elaboradas sem resistência. A filosofia estoica, com sua sabedoria milenar testada através de séculos, nos ensina uma verdade simples mas profunda. A verdadeira bondade
nunca precisa de plateia, nunca necessita de testemunhas, nunca demanda reconhecimento. Ela brilha sozinha, silenciosamente, consistentemente, sem artifícios baratos, sem máscaras elaboradas, sem performances teatrais. Como disse certa vez Sêneca, a virtude não precisa de trombetas. Então aqui está meu conselho prático e direto para você. Não se deixe hipnotizar, não se deixe encantar pelo brilho superficial e sedutor. Olhe além da aparência polida, além dos gestos ensaiados, além das palavras perfeitamente escolhidas. Observe atentamente como a pessoa age quando não tem absolutamente nada a ganhar, como trata aqueles que não podem oferecer vantagens, poder ou conexões. É precisamente ali, naqueles momentos sem plateia, que o caráter real, a essência verdadeira se revela completamente. Uma pessoa genuinamente bondosa trata o CEO da empresa e o porteiro do prédio com o mesmo respeito fundamental, com a mesma dignidade humana. Um manipulador ajusta seu comportamento calculadamente baseado em quem pode ajudá-lo a subir. Observe esse padrão. Ele nunca mente. Sinal 3. Narrativas que nunca se sustentam. Marco Aurélio, imperador de Roma e um dos mais sábios filósofos estoicos, dizia com uma clareza cristalina que nada deve ser feito se não for correto, e absolutamente nada deve ser dito se não for verdadeiro. Essa era a base fundamental do seu código pessoal de conduta, o alicerce sobre o qual construiu sua vida e liderou um império. Para pessoas verdadeiramente perigosas, para aqueles com intenções obscuras e coração corrupto, esse princípio sagrado simplesmente não existe. Não tem significado algum, não exerce qualquer influência sobre suas ações. A verdade não é um valor inegociável para elas, não é um norte moral que guia suas decisões. É apenas um obstáculo temporário inconveniente que precisa ser contornado, manipulado ou completamente ignorado, sempre que se torna um empecilho para seus objetivos egoístas. E aqui está o que torna isso particularmente perigoso. Elas não mentem por acidente, por descuido momentâneo ou por impulso descontrolado. Mentem porque a dissimulação, o engano deliberado, se tornou uma estratégia refinada, praticada e perfeitamente integrada em suas vidas. Cada história que contam é cuidadosamente montada como uma peça de teatro, meticulosamente planejada como uma campanha militar, calculada como uma jogada de xadrez para obter vantagem específica, evitar consequências merecidas ou manipular sistematicamente sua percepção da realidade. E fazem isso com tanta frequência, com tanta naturalidade, que mentir se torna uma segunda natureza para elas, tão automático quanto respirar. Imagine por um momento alguém próximo de você, alguém em quem você confia, ou pelo menos costumava confiar, que frequentemente conta histórias elaboradas, ricamente detalhadas, para parecer mais competente, mais importante, mais valioso do que realmente é. Essa pessoa afirma com convicção absoluta que resolveu um problema crítico completamente sozinha, que foi totalmente responsável pelo sucesso massivo de um projeto importante, que salvou a situação quando tudo parecia perdido. Tudo soa extremamente plausível, detalhado, convincente até você decidir verificar. Então você investiga um pouco mais profundamente. Você verifica documentos oficiais, confere e-mails trocados, conversa discretamente com outras pessoas que estavam realmente envolvidas no projeto e percebe com um choque crescente que absolutamente nada, literalmente nada bate com a versão heróica que ela contou. Os detalhes estão errados, as datas não coincidem, os créditos foram roubados, as contribuições foram exageradas grotescamente. E aqui é onde fica verdadeiramente perturbador, onde a manipulação revela sua face mais sombria. Quando você a confronta calmamente com as evidências contraditórias, com os fatos documentados que desmentem sua narrativa, em vez de admitir humildemente a verdade, em vez de reconhecer o exagero, ela inverte completamente o jogo psicológico. Ela olha nos seus olhos com uma convicção inabalável e diz que você é quem entendeu errado, que está interpretando mal os fatos, que está exagerando detalhes irrelevantes, que está confundindo elementos diferentes, com suficiente convicção em sua voz, com linguagem corporal confiante, com expressão facial de genuína confusão sobre por que você está questionando algo tão óbvio. Ela planta sementes profundas de dúvida na sua mente. De repente, mesmo tendo evidências concretas na sua frente, você começa a questionar sua própria memória, seu julgamento analítico, sua capacidade de interpretar fatos objetivos.
Você pensa: será que realmente entendi errado? Será que minha memória está falhando? Será que estou vendo problemas onde não existem? Esse é o momento em que a manipulação atinge seu objetivo mais profundo e perigoso. É precisamente assim que manipuladores verdadeiramente experientes, profissionais do engano, operam em níveis psicológicos profundos. Eles não apenas mentem sobre fatos externos, eles sistematicamente corroem sua confiança interna, enfraquecem sua certeza em suas próprias percepções, distorcem sua relação com a realidade até você se tornar dependente da versão deles para entender o mundo ao seu redor. Cada mentira gera inevitavelmente outra mentira para sustentá-la, e outra, criando uma teia frágil mas elaborada que exige manutenção constante e vigilância perpétua. E aqui está a fraqueza fundamental, o calcanhar de Aquiles de todos os mentirosos. A verdade é sólida como rocha. Permanece firme e inabalável sob qualquer pressão. Resiste ao escrutínio mais intenso. A mentira é frágil como vidro. Sempre ameaça desmoronar, rachar sob pressão, se contradizer quando examinada de ângulos diferentes. Como dizia Sêneca com sua sabedoria penetrante, a verdade nunca teme a investigação. Apenas a mentira precisa de sombras para sobreviver. Para se proteger efetivamente desse tipo de manipulação insidiosa, observe com atenção aguçada as inconsistências que inevitavelmente aparecem. Histórias verdadeiras, eventos que realmente aconteceram, não mudam substancialmente quando pressionadas, quando questionadas de diferentes ângulos, quando revisitadas em momentos diferentes. Elas permanecem essencialmente consistentes, porque são baseadas em fatos reais, não em fabricações convenientes. Palavras genuínas combinam harmoniosamente com atitudes observáveis. Promessas são cumpridas, compromissos são honrados. Mentirosos, por outro lado, se contradizem repetidamente sem nem mesmo perceber, porque estão tentando manter múltiplas versões fabricadas da realidade simultaneamente em suas mentes, e eventualmente os fios se cruzam, as histórias colidem. A filosofia estoica, destilada através de séculos de sabedoria testada, nos orienta com clareza a confiar significativamente mais no que realmente vemos, no que observamos diretamente com nossos próprios olhos, do que no que simplesmente ouvimos de boca de outros. E mais importante ainda, nos ensina a julgar o caráter verdadeiro de alguém pelas ações consistentes ao longo do tempo, nunca apenas pelos discursos eloquentes, pelas palavras bonitas, pelas promessas sedutoras. Se as palavras de uma pessoa nunca, ou raramente, se alinham genuinamente com seus comportamentos observáveis, se há uma dissonância constante entre o que ela diz e o que ela faz, acredite firmemente no comportamento real, não na narrativa fabricada. Estabeleça limites claros e não negociáveis. Exija transparência radical como condição para a confiança, e se a desonestidade persiste obstinadamente apesar dos seus esforços, não hesite nem por um segundo em se afastar completamente. Sua integridade pessoal, sua paz mental, sua saúde emocional valem infinitamente mais do que qualquer relacionamento construído sobre um alicerce podre de mentiras sistemáticas. Como Marco Aurélio escreveu em suas meditações, tudo o que é em harmonia contigo, ó universo, está em harmonia comigo. Nada vem cedo demais ou tarde demais para mim, se for oportuno para ti. A verdade é oportuna. A mentira é sempre um desvio do caminho correto. Sinaldort, indiferença emocional. A empatia é a ponte invisível que nos conecta como seres humanos. É ela que nos permite sentir a alegria do outro, compreender sua dor e oferecer apoio quando alguém precisa. Mas para indivíduos verdadeiramente nocivos, essa ponte simplesmente não existe. Eles não enxergam você como uma pessoa com emoções, necessidades ou vulnerabilidades. Enxergam apenas utilidade. Sua felicidade ou tristeza só importa quando serve aos interesses deles. A falta de empatia não é apenas um traço de personalidade, é uma janela aberta para uma alma vazia. Imagine você desabafar com alguém próximo sobre uma dificuldade que está te consumindo, algo pesado que você finalmente teve coragem de compartilhar. Em vez de te ouvir, a pessoa interrompe e diz: "Você acha que isso é ruim? Espera até ouvir o que aconteceu comigo hoje." Esse tipo de resposta não é um acaso, é um padrão. Pessoas sem empatia não conseguem, e muitas vezes nem querem, sair de dentro do próprio ego para realmente ouvir o que você está vivendo. Esse distanciamento aparece em comentários frios,
olhares vazios e, em alguns casos, até num sorriso discreto diante das suas dificuldades. Onde deveria haver compaixão, há apenas um silêncio gelado e indiferente. Sem empatia, nenhum relacionamento verdadeiro se sustenta. As interações com pessoas assim se tornam transacionais, esgotantes e emocionalmente tóxicas. E o pior é que elas sabem usar essa ausência de compaixão para avançar seus próprios interesses. Fingem se importar quando convém, mas a máscara cai rapidamente, revelando a frieza que tentavam esconder. Marco Aurélio dizia que não devemos perder tempo discutindo sobre o que é ser uma pessoa boa. Devemos simplesmente ser uma. E isso também vale para quem escolhemos ter por perto. Quando alguém demonstra repetidamente indiferença à sua dor, o caminho é claro. Estabeleça limites firmes, proteja sua paz e não permita que a frieza alheia diminua seu valor. Busque relações baseadas em reciprocidade, respeito e compreensão genuína. Cerque-se de pessoas que celebram suas vitórias e permanecem ao seu lado nos momentos difíceis, porque conexão verdadeira nasce da empatia, nunca da exploração. Sinal Piet, necessidade de domínio. Para uma pessoa perigosa, controle não é apenas uma preferência, é uma necessidade vital. Esses indivíduos não suportam a ideia de que você pense por conta própria, tome suas decisões ou tenha autonomia emocional. Eles querem dominar tudo, seus relacionamentos, suas escolhas e até os pensamentos mais íntimos que você guarda em silêncio. Marco Aurélio ensinava que nossa mente está sob nosso controle, não sob controle externo. É justamente essa verdade, a de que você é livre internamente, que manipuladores tentam arrancar de você, porque sabem que controlando sua mente, eles controlam todo o seu mundo. Eu conheci alguém que no começo parecia extremamente atencioso. Os conselhos pareciam protetores, quase paternas. Mas com o tempo, pequenas rachaduras começaram a aparecer. Comentários sutis, sempre gentis, começaram a plantar dúvidas nas minhas escolhas. Era como se aos poucos eu perdesse a confiança em mim mesmo. Num momento decisivo, quando eu estava prestes a assumir uma responsabilidade importante, essa pessoa insistiu que eu não estava preparado, sugerindo que seria melhor ela assumir o comando. E naquele período vulnerável, eu acreditei, concordei. Hoje vejo claramente que o objetivo nunca foi me ajudar, mas manter o domínio sobre mim e garantir que eu nunca crescesse o suficiente para não precisar mais dela. Pessoas assim não querem apenas influenciar suas ações. Elas querem moldar seus pensamentos, manipular suas emoções e torná-lo emocionalmente dependente. Usam culpa, vergonha e até palavras aparentemente doces como ferramentas de aprisionamento psicológico. Elas não investem no seu crescimento porque temem que você perceba o próprio valor e escape do controle delas. Epiteto dizia que a liberdade é o único objetivo verdadeiramente digno na vida humana. E essa liberdade começa quando nos recusamos a ser controlados por aquilo que está fora de nós. Indivíduos manipuladores sabem disso melhor do que ninguém e farão de tudo para aprisionar sua mente. Mas você tem uma ferramenta poderosa. Pergunte-se sempre: isso está alinhado com meus valores? Essa pergunta funciona como uma bússola, guiando você de volta para sua própria essência. Sua autonomia é o maior poder que você possui, e ninguém pode tirar isso de você sem a sua permissão. Proteja sua mente, ela é seu território sagrado. Sinal 6. Transferência de responsabilidade. Imagine conviver com alguém que sempre, em qualquer situação que dá errado, encontra uma maneira engenhosa de jogar a culpa em você ou em qualquer outra pessoa. É como assistir um malabarista emocional desviando da responsabilidade com movimentos ensaiados. Sêneca observou que muitos preferem confiar em aparências do que buscar um julgamento verdadeiro. E é exatamente essa fragilidade humana que pessoas manipuladoras exploram magistralmente. Elas criam narrativas elaboradas, onde sempre aparecem como vítimas, evitando consequências enquanto transferem o peso dos erros para quem estiver mais próximo. Certa vez, trabalhei num projeto complexo com alguém que considerava amigo. Quando os problemas inevitáveis começaram a surgir, em vez de assumir sua parte, ele passou a criticar sutilmente minha organização, como se estivesse apenas oferecendo feedback construtivo. Por um tempo cheguei a questionar se o problema realmente era comigo, até perceber que estava sendo manipulado emocionalmente. Pessoas assim são mestras em distorcer a realidade. Elas criam narrativas que nublam seu julgamento e fazem você se sentir culpado, mesmo quando está claramente agindo corretamente. Confiam na sua sensibilidade para tecer histórias onde sempre saem como vítimas inocentes,
transformando você no vilão da história. Marco Aurélio nos lembra que a verdade se sustenta por si mesma. Por isso, diante de indivíduos manipuladores, é essencial manter uma perspectiva objetiva. Reaja com base em fatos concretos, não em emoções distorcidas que eles tentam injetar na situação. Questione. Refute. Exija clareza sempre que tentarem transferir a culpa injustamente. Essa postura protege sua integridade e impede que você caia no jogo psicológico que tentam impor. Estabeleça limites firmes. Mantenha-se ancorado na sua verdade e não permita que manipulem sua percepção da realidade. Responsabilidade é a marca de um caráter forte. Quando alguém se recusa continuamente a assumi-la, sua verdadeira natureza se revela. Seu papel é proteger sua paz interior e se afastar de quem transforma tudo em um jogo de poder e manipulação emocional. Sinal 7. Satisfação com o fracasso alheio. Existe um tipo especialmente tóxico de pessoa que encontra prazer genuíno na dor dos outros. Alguém que não apenas observa o sofrimento ao redor, mas se alimenta dele como se fosse combustível para o próprio ego. Epiteto lembrava que nos momentos difíceis devemos nos cercar de quem nos fortalece. Isso se torna ainda mais crucial quando lidamos com indivíduos que não buscam crescimento, apoio ou evolução. Eles buscam oportunidades de diminuir os outros para se sentirem maiores. Esse tipo de prazer destrutivo geralmente começa de forma sutil. Um comentário sarcástico aqui, uma risada maldosa diante do erro de alguém ali, ou um sorriso discreto quando outra pessoa se dá mal. Com o tempo, essas pequenas atitudes revelam algo muito mais profundo e perturbador. Essas pessoas não querem se elevar pelo próprio esforço e mérito. Querem subir pisando nos ombros daqueles que derrubam. Conheci alguém que adorava compartilhar os tropeços dos outros como se fossem as notícias mais interessantes do dia. Num determinado momento, ela chegou a rir abertamente quando um colega foi repreendido publicamente. No começo, pensei que era apenas falta de tato ou sensibilidade, mas logo percebi que aquilo era uma forma distorcida de se sentir superior. Em vez de desenvolver empatia, ela ampliava as dificuldades alheias para esconder o próprio vazio interior. Sêneca dizia que nenhuma pessoa é mais infeliz do que aquela que nunca enfrenta adversidades. Mas para indivíduos assim, a adversidade não é uma lição. É uma ferramenta para alimentar o ego frágil. Elas se envolvem em fofocas, sabotagens e até humilhações públicas porque carregam uma insegurança tão profunda que precisam ver outros caírem para se sentirem minimamente melhores consigo mesmas. Mas essa satisfação é sempre temporária e superficial, uma máscara frágil cobrindo um abismo interior. Para lidar com pessoas assim, a filosofia estoica nos lembra da importância de proteger nossa autoestima e escolher cuidadosamente nossos relacionamentos. Observe os sinais: indiferença diante da dor alheia, um brilho estranho nos olhos quando alguém falha, ou a total incapacidade de celebrar genuinamente o sucesso dos outros. Quando reconhecer esses padrões, afaste-se. Cada minuto perto de alguém assim tem um preço alto: sua paz, sua energia e sua confiança. Cerque-se de pessoas que te elevam, que celebram seu progresso e desejam sinceramente ver você crescer. Porque a alegria verdadeira nunca se constrói sobre o sofrimento de ninguém, mas sobre conquistas compartilhadas e relações autênticas. Sinal 8. Separação dos seus apoios. Os seres humanos foram feitos para viver em comunidade. Nossa força sempre esteve na união, nas experiências compartilhadas e no apoio daqueles que caminham ao nosso lado. Mas para pessoas verdadeiramente perigosas, essa ordem natural é exatamente o que elas tentam destruir sistematicamente. Uma das armas mais potentes que utilizam é o isolamento progressivo. Ao afastar você de familiares, amigos e redes de apoio, elas não apenas enfraquecem sua estabilidade emocional, mas também tornam você muito mais vulnerável ao controle e à manipulação. Tive uma experiência pessoal com isso. Uma pessoa que no início parecia genuinamente preocupada com meu bem-estar, começou a fazer comentários sutis sobre pessoas importantes na minha vida. Seu melhor amigo não te valoriza de verdade. Sua família não te compreende, dizia ela com um tom sério e preocupado. No começo, ignorei, achando que era apenas proteção exagerada. Mas esses comentários se tornaram cada vez mais frequentes, plantando dúvidas e me afastando lentamente dos vínculos que sempre foram minha base. Só depois de muito tempo percebi que aquela gentileza era calculada, parte de uma estratégia deliberada para me isolar das pessoas que realmente se importavam comigo. Isso não é coincidência ou acaso.
É uma tática psicológica usada por pessoas tóxicas para semear insegurança e fazer você acreditar que elas são as únicas que realmente se importam. Quanto mais isolado você fica, mais controle elas têm sobre sua vida, suas escolhas e suas emoções. Mas aqui está o que elas não querem que você descubra. Verdadeira força nasce da conexão sincera e sólida com aqueles que te amam genuinamente. A união é a base da resiliência humana. Se você está sentindo solidão inexplicável, distanciamento ou estranhamento em relação às pessoas que sempre foram seu apoio, pare. Reavalie a situação com clareza, confie nos seus instintos e não hesite em se reaproximar de amigos, familiares e pessoas que realmente se importam com você. A filosofia estoica nos lembra que ninguém foi feito para caminhar sozinho pela vida. Fazemos parte de uma comunidade maior e é nela que encontramos equilíbrio, clareza e força para enfrentar qualquer tempestade. Não deixe que alguém te convença do contrário. Proteja suas conexões genuínas e você estará protegido da manipulação. Sinal 9. Admiração envenenada. O ciúme disfarçado é uma das formas mais insidiosas de toxicidade, porque chega até você vestido de preocupação, carinho aparente ou boa vontade. Sêneca já alertava que a inveja é a úlcera da alma, e quem a carrega não oferece conselhos para te fortalecer, mas para corroer sua confiança por dentro. Essas pessoas simplesmente não suportam ver a felicidade ou o sucesso alheio. Então mascaram sua inveja em comentários que parecem úteis, mas carregam uma intenção oculta de te diminuir gradualmente. Eu tinha um conhecido que, quando finalmente concluí um projeto importante do qual estava muito orgulhoso, disse: "Olha, ficou realmente bom, mas você poderia ter se esforçado um pouco mais para alcançar um nível realmente excepcional." No começo, interpretei como um conselho sincero de alguém que queria me ver melhorar, mas depois percebi o veneno escondido naquelas palavras. Havia ali um corte sutil, não para me elevar, mas para reduzir o valor do que eu havia conquistado. Esse tipo de elogio envenenado te faz questionar constantemente se você é realmente bom o suficiente. Pessoas ciumentas raramente atacam diretamente. Elas plantam pequenas sementes de dúvida que crescem silenciosamente na sua mente. Dizem coisas como: "Você foi muito bem, mas não se empolgue demais, sempre dá para melhorar mais." Ou: "Ficou ótimo, mas vi que fulano fez algo parecido e foi ainda melhor." Isso não é cuidado genuíno. Isso não é apoio verdadeiro. É uma estratégia deliberada para puxar você para baixo, porque sua luz expõe as sombras profundas que elas carregam dentro de si. Essas pessoas não querem ver você prosperar, porque sua prosperidade as faz confrontar o próprio fracasso em crescer. A filosofia estoica ensina a confiar na intuição. Se algo no elogio de alguém parece estranho ou desconfortável, preste muita atenção. Observe as intenções reais por trás das palavras cuidadosamente escolhidas. Uma pessoa genuinamente bondosa celebra suas vitórias de coração aberto e te incentiva a ir ainda mais longe. Uma pessoa invejosa usa palavras como ferramentas para controlar suas emoções e enfraquecer gradualmente sua autoconfiança. Proteja-se cultivando autoconfiança sólida. Estabeleça limites claros e não permita que ninguém reduza seu valor. Cerque-se de pessoas que realmente vibram com seu crescimento, que te impulsionam a alcançar novos patamares em vez de tentar apagar seu brilho. Lembre-se sempre, você não precisa se diminuir para que outros se sintam confortáveis. Mantenha-se firme, valorize quem você é e deixe sua luz brilhar intensamente, sem pedir desculpas por isso. Sinal Dene, ausência total de arrependimento. Um dos sinais mais reveladores de uma pessoa verdadeiramente perigosa é um coração que nunca se arrepende. Marco Aurélio ensinava que não devemos perder tempo debatendo teoricamente o que uma pessoa boa deveria ser, mas sim direcionar nossa energia para nos tornarmos melhores a cada dia. Indivíduos mal intencionados fazem exatamente o oposto. Abraçam hábitos destrutivos, jamais admitem culpa genuína e não têm qualquer intenção real de reparar os danos que causam. Vivem em constante negação, construindo desculpas elaboradas para justificar suas ações e fazendo sempre parecer que o problema nunca está neles. Você provavelmente conhece alguém assim. Alguém que sempre tem uma justificativa preparada para cada erro, que quando machuca os outros culpa o momento, as circunstâncias ou até a sensibilidade excessiva da vítima. Quando alguém tenta explicar calmamente como o comportamento dessa pessoa causa dor, ela desvia o assunto, transfere a responsabilidade ou até acusa o outro de exagero dramático.
O que realmente se destaca é a recusa total e completa em mudar. Para essas pessoas, autorreflexão e correção de erros são vistos como sinais de fraqueza, enquanto teimosia e orgulho inflexível são considerados força de caráter. Isso entra em completo contraste com a filosofia estoica, que nos lembra constantemente que reconhecer falhas, pedir perdão sincero e reparar danos exigem verdadeira coragem e maturidade. Quem tem o coração impenitente não apenas fere os outros continuamente, mas rejeita a própria chance de crescer e evoluir como ser humano. Se você convive com alguém que constantemente justifica atitudes tóxicas, evita a responsabilidade a qualquer custo e nunca tenta genuinamente consertar o mal que causou, faça uma pausa e reflita profundamente. Nem todas as pessoas estão dispostas ou preparadas para mudar. Proteja-se desses relacionamentos destrutivos e invista sua preciosa energia em pessoas que te elevam, que têm coragem de encarar as próprias falhas e se esforçam consistentemente para ser melhores a cada dia. Marco Aurélio nos lembra sabiamente que devemos concentrar nossa mente em pensamentos e pessoas que elevam a qualidade da nossa vida. Escolha sabiamente quem você permite entrar no seu círculo íntimo. Reflexão final. E agora, chegamos ao final desses 10 sinais de que pode haver uma pessoa verdadeiramente prejudicial circulando pela sua vida. É desconfortável perceber isso, eu sei bem, mas a consciência é sua arma mais poderosa contra manipulação e toxicidade. Pessoas perigosas só conseguem te manipular quando você desconhece suas táticas. Quando você enxerga claramente suas estratégias, você protege sua paz interior e se torna praticamente inatingível pelo caos que elas representam. A verdadeira força estoica está em dominar sua própria mente e suas reações, sem permitir que ninguém invada seu espaço mental ou destrua sua serenidade. Estabeleça limites firmes, mantenha-se firme nos seus valores e continue brilhando com autenticidade, porque é exatamente a sua luz interior que essas pessoas mais temem. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, clique em gostei, inscreva-se no canal Caminho Estoico e deixe nos comentários qual desses sinais você já percebeu na sua vida. Assim você fortalece sua própria jornada e ajuda mais pessoas a se protegerem de influências negativas. Obrigado por assistir até o final. Nos vemos no próximo vídeo, onde sua sabedoria estoica continuará a crescer e se fortalecer. Até breve.